Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica por que John Arias tem sido especulado no Flamengo. Quero contar também sobre a SAF no Corinthians, apesar da SAFiel e de um plano de Romeu Tuma Júnior, hoje dá para dizer que a chance da SAF no Timão é pequena. Bora falar também sobre a maior receita da história do Palmeiras e o São Paulo ultrapassando 320 milhões de reais com vendas de atletas nessa temporada. Para completar, Caio Paulista fica ou não no Galo? Falo também sobre Leonardo Jardim, por que o técnico português deixou no ar a possibilidade de sair do Cruzeiro no fim desse ano. Tem ainda as últimas do mercado, bastidores, finanças e o Vasco na liderança do retorno do Campeonato Brasileiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora brincar com o palpitão do Nicola nessa segunda-feira, quem veio comigo se deu super bem. Bora tentar repetir a estratégia para essa terça-feira. Preciso da vitória do Napoli ou do empate contra o Lecce. Preciso da vitória do Thun, líder do campeonato suíço, contra o lanterna da competição. Preciso da vitória do Brentford ou do empate em jogo da Copa da Liga Inglesa. Para completar, preciso da vitória do Sporting contra o Alverca, Copa da Liga Portuguesa. Se esses 4 resultados acontecerem, só fui nos muito favoritos, a gente pega uma odd de 2,40. E o melhor vem agora, clicando no link que está no comentário fixo e fazendo o seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola, você pega o bilhete pronto. Não precisa procurar jogo nenhum, é só escolher o valor da sua fezinha. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Neymar passou por uma bateria de exames e testes físicos nessa segunda-feira e deixou boa impressão. A tendência é que ele passe a trabalhar no campo com o restante do elenco ao longo da semana para estar à disposição para o confronto contra o Flamengo no jogo marcado para 9 de novembro. Já o Palmeiras vai pagar cerca de 4 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos de um volante chamado Lohan, que pertence ao Goiás e está jogando no sub-20 do Palmeiras. Lohan não, Larsson, tá? Tem deixado excelente impressão e o Larsson deve ser utilizado já a partir do ano que vem no time de cima do Verdão. Quero falar também sobre Roger Machado, um dos nomes especulados no Red Bull Bragantino para o lugar de Fernando Seabra, demitido pelo time de Bragança Paulista nessa segunda-feira. Para completar, Alexander Barbosa é o recordista de cartões amarelos no Campeonato Brasileiro. São 13 amarelos em 19 rodadas. Segunda colocação pertence ao Hulk, que é atacante e joga no Galo, 10 cartões. Bora falar também que o STJD marcou para essa quinta-feira o julgamento do recurso de Bruno Henrique. Você vai lembrar que o atacante do Flamengo foi suspenso por 12 partidas e graças a um efeito suspensivo tem conseguido atuar por aqui. A saideira do Giro de Notícias, Kompany, técnico do Bayern de Munique, tem o melhor início de um time nas 5 principais ligas do futebol europeu desde 1992-93. O Bayern de Munique emplacou 13 vitórias nos seus 13 jogos iniciais, se igualando ao Milan daquela época. Bora falar agora sobre o Vasco. Você sabia que o Cruz Maltino tem a melhor campanha do retorno do Campeonato Brasileiro, empatado em pontos com Palmeiras e Mirassol? Pois é, o Vasco soma 23 pontos conquistados do retorno. É por causa dessa enorme pontuação que o Vasco entrou para valer na briga por vaga em Libertadores da América em 2026. Cruz Maltino tem os mesmos 23 pontos de Palmeiras e Mirassol. Palmeiras é líder pelo saldo de gols. A campanha de Palmeiras, Mirassol e Vasco é idêntica, exceto pelos números de gols pró e gols contra. Palmeiras tem um saldo de 16 e por isso hoje é o líder. O Vasco tem um saldo de 13, ocupando a vice-liderança, e o Mirassol aparece na terceira colocação, graças ao saldo de gols de 10. O Flamengo com 21 pontos, o Fluminense e o Cruzeiro com 20 fecham o top 6. 6 clubes melhor classificados do retorno do Campeonato Nacional. Na sequência aparecem o Grêmio com 18, o Corinthians com 17, Bahia e Botafogo com 16 pontos. Bora para a parte de baixo, quais são os piores times do retorno? O Galo era, até a última rodada, o pior, o lanterna, com 6 pontos conquistados graças à vitória contra o Ceará.
se igualou a Juventude e Bragantino. Então agora Juventude, Galo e Bragantino tem 9 pontos. A última colocação do retorno é do lanterna do campeonato na classificação geral, o Sport, com apenas 8 pontos somados. Qual a chance de Leonardo Jardim deixar o Cruzeiro no fim dessa temporada? Essa pergunta só surgiu depois da entrevista forte que o treinador deu no empate em 0-0 contra o Palmeiras no último domingo. Ele ficou muito frustrado com a arbitragem e a não expulsão do Gustavo Gomes e disse, abre aspas, estou frustrado. Vale a pena continuar quando, na realidade, não somos nós que controlamos os jogos? O peso da insatisfação está quase igualando o da satisfação, afirmou o treinador num breve depoimento. Pois bem, fui checar com pessoas próximas ao Leonardo Jardim se ele de fato cogita rescindir o contrato um ano do fim. Vale a lembrança de que o atual vínculo do Leonardo Jardim com o Cruzeiro só se encerra em dezembro de 26. E seu histórico mais recente, desde que ele saiu do Mônaco, ele praticamente fica uma temporada em cada um dos clubes pelos quais passou. Mas a ideia do Leonardo Jardim, segundo o seu staff, é permanecer no Cruzeiro. Ele falou de cabeça quente, estava muito chateado, nada como uma noite de sono. Na segunda-feira, já refletindo melhor, ele desistiu dessa ideia de ir embora, até porque precisaria pagar uma multa rescisória ao Cruzeiro. Nesse momento, inclusive, o que se discute é um reajuste salarial. Pedro Lourenço está encantado com o trabalho do treinador português e pretende lhe dar um aumento salarial, ainda que não mexa com o tempo de contrato. O vínculo continuaria se encerrando em dezembro de 26. Hoje, Leonardo Jardim ganha R$1,5 milhão por mês, que fazem dele um dos técnicos mais bem pagos, mais atrás dos R$5 milhões do Ancelotti, dos R$3 milhões do Abel Ferreira, dos R$2 milhões de Dorival Júnior e de R$1,9 milhão de Jorge Sampaoli. Hora de falar sobre o Galo. Caio Paulista fica no Atlético para 2026. O Atlético ainda não tomou uma decisão sobre o lateral esquerdo de 27 anos de idade, mas já dá para cravar que o Palmeiras não conta com o retorno do Caio Paulista, por entender que Piquerez titular e Geviterla, ou reserva, hoje são melhores opções do que o Caio. Então, se o Atlético não quiser comprá-lo, o Palmeiras vai buscar outro interessado em investir cerca de €2,5 milhões para adquiri-lo. A ideia de um novo empréstimo para o Atlético, nesse momento, está descartada. E o Galo ainda não se definiu sobre a intenção de ficar ou não com o Caio Paulista. A reta final da temporada vai ajudar a esclarecer esse ponto. O Caio não é titular do time de Jorge Sampaoli, embora jogue com frequência. No mês de outubro, por exemplo, foram 6 partidas do Atlético e ele esteve em todas. 2 como titular, 4 na condição de reserva. Desde que trocou o Palmeiras pelo Atlético em fevereiro, Caio Paulista disputou 31 partidas com 1 assistência. Foram 14 jogos como titular e 17 na condição de reserva. Seu contrato com o Palmeiras só se encerra em 2028. Só para completar sobre o Galo, confronto na noite dessa terça-feira contra o Independente Del Valle, super decisivo. O Atlético depende de qualquer vitória para chegar à final da Sul-Americana e não terá nesse jogo o Gustavo Scarpa suspenso pelo 3º cartão amarelo. Hora de falar sobre o São Paulo para registrar um recorde. O tricolor vai ultrapassar os R$320 milhões com vendas de atletas em 2025. Nunca em toda a sua história o São Paulo havia chegado perto de tal marca. Serão R$325 milhões a partir das confirmações da venda do Galopo para o River Plate e do Rodrigo Nestor para o Bahia. O Galopo será comprado porque já atingiu as metas. Rodrigo Nestor está bem perto de alcançá-las, mas o Bahia também já formalizou sua intenção de ficar com o jogador. Dessa maneira, o São Paulo, pela primeira vez desde que foi fundado, ultrapassa os R$300 milhões. Só a título de comparação, na temporada passada o São Paulo havia arrecadado R$93 milhões com transferências de atletas. Estamos falando de uma cifra mais do que 3 vezes maior para essa temporada. Nesses R$325 milhões, a venda de atletas e mecanismo de solidariedade. Aquele atleta formado no São Paulo e que acaba se mudando para outro clube, o tricolor fica com um pequeno percentual. Queria registrar as receitas do São Paulo nos últimos anos com vendas de jogadores. Foram 93 milhões, como eu contei, em 2024, 120 milhões de reais em 2023, 228 milhões de reais em 2022. Era, até então, o recorde de receita com transferências de atletas na história do São Paulo. Em 2021, o São Paulo havia faturado 76 milhões de reais. Você pode estar se perguntando, mas Nicola, quais foram as maiores vendas do tricolor?
Até aqui Lucas Ferreira, perdão, 63 milhões de reais, William Gomes, 55 milhões, Matheus Alves, 39 milhões, Henrique Carmo, 33 milhões de reais, além do Ângelo, 32 milhões. Agora já dá para cravar, o Palmeiras terá em 2025 o ano com seu maior faturamento desde a fundação. Verdão divulgou nas últimas horas o balancete de setembro e nos 9 primeiros meses da temporada foram arrecadados 1.287 bilhões de reais. Esse número já é superior ao de qualquer outro ano na comparação com o faturamento desde que o Palmeiras foi fundado. E ainda restam os meses de outubro, novembro e dezembro. Como a média do Palmeiras tem sido superior a 400 milhões de reais por trimestre, é natural que o Palmeiras feche entre 1,6, 1,7 ou até 1,8 bilhão de reais de receita na temporada. Número estratosférico, que mostra a capacidade financeira do Verdão. Só para lembrar que na temporada passada o Palmeiras havia registrado uma receita de 1 bilhão e 200 milhões de reais e que a expectativa orçamentária para os 9 primeiros meses desse ano apontavam o Palmeiras com receitas de 822 milhões de reais. O Palmeiras superou esse número em 465 milhões de reais. Queria destacar os principais itens que permitiram ao Palmeiras se aproximar de 1 bilhão e 300 mil apenas em 9 meses. Vendas de atletas foram a venda de atletas foi o principal fator, 580 milhões de reais de arrecadação, seguido por premiações com 165 milhões, publicidade e patrocínio 150 milhões, direitos de TV 148 milhões, além do programa Avante mais 54 milhões de reais. O único ponto que causa alguma preocupação é o aumento da dívida, que bateu 715 milhões de reais. O Palmeiras explica que esse crescimento tem tudo a ver com investimentos feitos na compra de jogadores. Como quase todas as compras são feitas de modo parcelado, você vai aumentando a sua dívida, mas nada que preocupe diante da enorme capacidade de arrecadação alviverde. Hora de falar sobre o Corinthians, quero trazer atualizações importantes sobre os projetos no plural para que o Timão se transforme em SAF. Nessa segunda-feira, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, convocou uma entrevista coletiva para explicar um anteprojeto que ele está tocando, que permitiria ao Corinthians se transformar numa sociedade anônima do futebol, desde que o Timão mantivesse pelo menos 51% das ações. Nessa terça-feira, a SAFiel, o movimento de torcedores do Corinthians, que estão trabalhando para a criação de uma SAF para corintianos, haverá o lançamento nessa terça-feira do projeto SAFiel para que as pessoas possam conhecer. Esse lançamento, inclusive, está marcado para o Museu do Futebol lá no Pacaembu. Diante desses movimentos, comecei a entender que o Corinthians se programava para virar SAF, mas recebi 2 ligações de pessoas muito próximas ao presidente Osmar Stabile, e elas asseguram que não há nenhuma chance nesse momento de o Corinthians se transformar em SAF. O Osmar Stabile não quer, todos os seus diretores mais próximos são contrários, com exceção ao Romeu Tuma Júnior, e dentro do Conselho Deliberativo o veto também é gigante. Inclusive, o Romeu Tuma foi aconselhado pela alta cúpula a desistir da entrevista coletiva dessa segunda-feira e não levar adiante esse projeto de SAF. Ele ignorou e até por isso passou a ser persona não grata para vários dos conselheiros e diretores do Corinthians. A percepção que se tem é de que o Romeu Tuma está querendo ganhar pontos com a torcida e formatar uma candidatura a médio e longo prazo. Só para completar ainda sobre o tema, Corinthians que tem muito forte dentro do seu torcedor a ideia de que o time é o time do povo e não pode ser vendido para qualquer investidor. Use o espaço para comentário para dizer se você é contra ou a favor a ideia de o Corinthians se transformar numa SAF. Beleza? Qual a chance de John Arias, ex-jogador do Fluminense, virar reforço do Flamengo? Já tem setorista rubro-negro cravando que John Arias entrou nos planos do Fla. Posso assegurar que não existe, pelo menos até esse momento, nem sequer conversa. Até porque o John Arias tinha o sonho de jogar no futebol europeu e para trocar o Fluminense pelo Wolverhampton, ele abriu mão de dinheiro. O cara estava tão obstinado
obcecado por jogar na Premier League, que topou receber menos da Inglaterra do que ele tinha nos tempos de Flu. 11 partidas até aqui pelo Lanterna da Premier League, nenhum gol e nenhuma assistência. Ao menos ele se tornou titular nas últimas 6 partidas e tem conseguido boas notas. O time é que não engrena. Essa possibilidade de o Flamengo contratá-lo não foi debatida internamente, até porque o Flamengo sabe que o Arias não tem nenhuma intenção de voltar tão cedo ao futebol brasileiro. Tem só um ponto que eu queria deixar de alerta, aquela pulguinha atrás da orelha para a gente acompanhar a médio e longo prazo. O Wolverhampton faz campanha terrível na Premier League e, se continuar assim, deve ser rebaixado. Difícil imaginar que o Arias, tendo custado 17 milhões de euros e com um salário relativamente alto, apesar de inferior ao dos tempos do Fluminense, siga jogando no Wolverhampton na segunda divisão. Então, a partir de julho do ano que vem, aí sim a gente pode ver algum tipo de movimento envolvendo o meio atacante de 28 anos de idade. Isso não significa que ele iria para o Flamengo, nem que o Flamengo seria favorito, é só uma observação de que se a coisa não avançar no Wolverhampton, pode acontecer de o Arias precisar buscar um novo clube. Só para lembrar que o contrato do Arias só se encerra em junho de 2029 e ele está avaliado pelos mesmos 17 milhões de euros que o Wolverhampton havia investido quando da sua compra junto ao Fluminense alguns meses atrás. O Wolverhampton que somou 2 pontos em 9 rodadas da Premier League, são 7 gols marcados e 19 sofridos. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!